Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Chegando mais uma vez com essa oportunidade que Deus nos dá de levarmos uma mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Dia muito especial também para que juntinhos nós possamos abrir aquela clareira na psicosfera, né, e acenar para Jesus, dando o nosso coração e fazendo aos outros apenas o que gostaríamos que nos fizessem. Em especial só está começando, a página está em branco e abrindo também aqui para Trentina FM 98,3 de Rodeio Santa Catarina. Vamos lá então? Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas, música gaúcha. Aquela abertura também é sempre muito especial. A Rejane daqui a pouquinho também estará conosco. Felicidade, paz e luz no seu lar. Você está entrando na Aldeia Felicidade. Nossa querida Lúcia Marques Bagatinho, muito bom dia em São Paulo conosco, sempre nos ajudando. Bom dia, Lúcia. Uma proposta universalista de Olha, luz. Lúcia, muito bom dia. Uma escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação: Zeca e Neivane Grava. Valeu, Lúcia, muito bom dia, beijão aí pra toda a família. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Música cheia de alegria. Nosso querido Sidney Carvalho, já na parte espiritual desde 2015, a serviço de Jesus e por todos nós. Continua o trabalho. Nossa querida Mariana Tanadi, Indaial, trabalhadora do bem. Muito bom dia, Mariana. Muita luz para todos aí. Beijão para toda a família. Criança Conjunto mais uma vez. E eu era tão impaciente. Valeu, Lúcia. Muito bom dia. Vamos compartilhando, que mais pessoas possam absorver os ensinamentos que vêm do mais alto. Oh, oh. Daqui a pouquinho a Regina também estará conosco. Saída. Vamos nos concentrar um pouquinho mais. Abrimos juntos aquela clareira na psicosfera. Jesus com suas mãos sobre as nossas cabeças, sobre o nosso planeta, sobre o nosso Brasil, que precisa tanto. Nós que Ondina aqui novo com a gente. Bom dia, nossa vizinha. Bom dia, Ondina, muita paz para todos aí, um beijão para toda a família. Vamos sentir essa energia chegando então, vamos nos concentrar um pouquinho melhor. Vamos nos conectarmos com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre e Guia, com nossa Mãe querida, nossos mentores, a equipe espiritual das nossas casas espíritas, nesse momento juntinhas, torcendo para que o amor se sobressaia nesse momento tão cultuado do planeta. Nossa querida Francine Brandes, bom dia, Zeca, ótimo domingo. Valeu, Franci. Beijão aí pra filhota, paizão, pra toda a família. Abrindo também aqui pra Trentina FM 98,3. Nossa querida Marceli Zemiani com a gente, bom dia, flor do dia. Concentrar um pouquinho mais, né? Absorver os ensinamentos que estão chegando, as equipes espirituais nos colocando à nossa disposição,
livros e mais livros, muita coisa boa chegando em todos os cantinhos, para realçarmos as belezas do amor, a presença de Jesus em nossos corações. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte aqui da Trentina FM. Nossa saudação a vocês do Facebook, já estão conosco há mais tempo. Nossa saudação, nosso querido Serginho Antônio Oliveira lá em Brasília também com a gente, sempre nos ajudando. Vamos compartilhando já a nossa programação, sempre ao vivo também pelo Facebook. 16 anos no ar e daqui a pouquinho a Regiane também estará conosco. Nosso querido Dolly Felício com a gente, bom dia, muita paz, valeu, beijão Dolly. Muita luz para todos aí, que a energia de Jesus esteja no coração de cada um de nós, né? A página está em branco, o domingo só está começando, que possamos chegar ao final dele e não termos do que nos arrepender. Então, para isso, vamos conectarmos-nos, né, com o mais alto, com Deus nosso Pai, com nossa Mãe querida, com o nosso Mestre Guia Jesus, com os nossos mentores. Vamos pedir a presença deles, que estejam conosco, nos segurando pela mão, né? E aí teremos certeza que a possibilidade de errar é muito pequena. Sempre temos à nossa disposição essa tanta coisa boa chega. Só do nosso querido Chico Xavier são 550 livros. Dá para ter uma ideia, né? Nosso querido Divaldo, que também já retornou à parte espiritual, são 300 ou perto disso. Carlos Bacelli tem mais de 250, né? Raul Teixeira, Dona Ivone do Amaral Pereira, né? Inclusive com um livro que é um best-seller, né? A Morte do Suicida. Então, assim, nós temos aí à nossa disposição muita coisa para alterar as nossas posições do dia a dia, né? Então a gente vai aprendendo, vai recalculando as nossas possibilidades redentoras. Regiane já está no estúdio também, né? É meio cansadinho, eu acho. Então, mas já está aí com a gente, né? Muito bom dia, Regi. Ai. Bom dia, amigos. É muito bom, né, iniciar um domingo aqui com todos. Ao lado do Papi. Isso, beijão. E é muito bom, né? Essa semana, um grande amigo nosso, um grande amigo da comunidade também, né? Nosso querido Lauro Possamay, retornou à parte espiritual. E ontem, conversando com o Richard, ele me passou um texto. São vários textos, né? Vamos ler alguns, pelo menos, né? Que colaboram nesses momentos de dor, ainda mais, né? Um pai, os filhos, a filha com os netos. Então, sempre deixa uma dor um pouco mais profunda, né? Mas também um entendimento que essa possibilidade de ter a convivência com eles por muitos e muitos anos também é uma permissão que Deus nos dá. Ninguém sentiria saudade do que não conhece, né, Regi? Né? É isso, porque teve amor, né? Exato. Teve muita coisa envolvida, né? É. Então, um texto muito legal que ele deixou comigo ontem à noite. Vamos ler alguns itens, pelo menos são vários itens bem especiais. Gostaria de começar, então, enaltecendo o agradecimento, né? Por tudo que ele fez pela comunidade, pelos seus familiares também, por tantos e tantos amigos, tanta gente que ele ajudou que a gente nem sabe, né? E, é claro, muito conhecido em toda a região. O luto. Filho, derrama lágrimas por um falecido e põe-te a chorar. Como quem recebeu um duro golpe, segundo o costume, encobre o cadáver e não desprezes a sua sepultura. Chora amargamente, faz a lamentação. E observa o luto segundo ele merece durante o dia ou dois, para evitar a maledicência e depois consola-te da tristeza. Pois da tristeza procede com rapidez a morte, e a tristeza do coração abate as forças. Na solidão perdura a tristeza, e uma vida de pobre é maldição para o coração. Não entregues teu coração à tristeza, mas afasta-a para longe de ti e lembra-te do teu fim. Não continues recordando quem já retornou à parte espiritual, pois não há volta, e nada ajudarás e a ti mesmo prejudicarás. Lembra-te do seu julgamento, que será também o teu, ontem para mim, hoje para ti. Como o morto descansa, deixa também descansar a sua memória, consola-te a seu respeito, quando tiver partido o seu espírito. São muitos itens, nós pegamos apenas alguns, né? E não é esquecer propriamente, mas é que coloquemos em andamento, né, os propósitos de quem retornou à parte espiritual. Que sejamos ativos e tenhamos em nossa mente e em nosso coração a realização daqueles projetos.
Né? Não vamos ficar aí resmungando, lamentando. A saudade existe, né, Regi? E o luto tem que ser observado, né? São meses às vezes, alguns às vezes um pouco mais, né? Então assim, mas a saudade que sempre ficará. Ninguém esquecerá o ente querido que deixou, né, boas lembranças, deixou amor. O pessoal aqui do Instagram da Rede também já com a gente. Bom dia para todos. Bom né? dia, pessoal. Estamos aqui Muita luz no para nosso todos, né? programa Aldeia Felicidade. Então, aqui no Instagram e no Facebook, sempre a nossa gratidão a todos vocês. Nosso querido Vanderlei Peck com a gente, o nosso Bom Vande. dia. Beijão, Vande, muita paz, muita luz. A Marceli também com a gente. Bom dia, Flor do Dia. Bom dia. Muita luz para todos, né? Muitos amigos passaram já, alguns às vezes passam junto, não dá para ver. Depois a gente olha um por um, né, Regi? Porque Isso aí. com muita gratidão também, né? É por isso que o programa Aldeia Felicidade está no ar há 16 anos, né? Sempre levando essa possibilidade redentora das informações que vêm do mais alto, através desses espíritos mais experientes, né? A começar com Jesus, o único espírito puro que esteve entre nós. Franciane Brandes, bom dia. Beijo, França, para toda a família, né? Muita luz para todos. É isso aí. Ontem mesmo, né, em relação ao luto, eu estava ouvindo uma palestra do Raul Teixeira, Sim, né, especial. uma mais antiguinha, né, que hoje em dia ele já não tem essa possibilidade toda de comunicação, né, mas ele falava muito bonito, com muita energia, muita força, né, e ele falou, né, quando algum ente querido nosso parte, né, será que nós estamos pensando no ente que partiu ou estamos pensando em nós mesmos? Né? Ele diz que quando ele vai em muitos velórios, ele vê, nossa, o que será de mim? Né? Pensando em mim. Né? Claro que a gente se sente muito triste com a partida do nosso ente. Né? A gente não está falando, ele partiu e pronto, acabou. Jamais, né, papi? Porque nós estamos ainda num estágio evolutivo em que nós sentimos muito. Né? Nós temos essa dor quando algum ente querido parte, principalmente porque vai mexer em toda a nossa rotina, né? Então, assim, antes eu fazia isso durante o dia com aquela pessoa, eu ligava para aquela pessoa, eu conversava, a pessoa me dava conselhos e coisa e tal. Com certeza, né? Nós vamos sentir a partida desse ente querido, mas temos que fazer uma avaliação. Será que eu estou pensando em mim? Ou eu estou pensando, né, no meu ente que partiu. Sabe, tem uma passagem muito linda no Evangelho segundo o Espiritismo que fala justamente disso, né? Do nosso egoísmo. Porque eles fazem uma analogia com duas pessoas numa prisão. E de repente um deles cumpre o seu tempo de prisão e é liberado. Não seria muito egoísmo daquele que ficou, querer que ele ficasse lá com ele também? Né? Então é assim que nós nos sentimos, porque o retorno à pátria verdadeira é a pátria verdadeira. Nós estamos aqui apenas de passagem. Nós temos sempre o nosso subconsciente, o consciente e a parte mais, o superconsciente, que é o futuro. Então é o passado, é o presente, é o futuro. O presente é muito rápido. Nós temos muito mais passado e teremos muito, muito mais futuro, onde nós ficaremos eternamente felizes, plenamente felizes. Isso não é achismo. Joana de Ângeles diz que tem uma fatalidade na vida do espírito, é a felicidade plena, é a pureza de espírito como Jesus. Né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Não falou poderíeis fazer, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Está dentro com a gente, nós somos espíritos, criaturas do mundo, cidadãos do universo, espíritos imortais. Deixa eu ver aqui, a nossa querida Otília com a gente. Bom dia, Otília. Beijão aí para toda a família, né? Bom dia, meus queridos. Isso aí, muita paz para todos. Então, isso está dentro de cada um de nós. E essa percepção da eternidade, como dizia Chico, o que nos falta é senso de eternidade. Nos compreendermos como espíritos, né? Ter certeza, nós não acreditamos em vida após a vida. Eu não acredito nisso, né, Regi? Nós temos certeza que é assim. Durva, né? Demarque, bom dia. Um ótimo domingo a todos. Valeu, Durva. Aí também, né, Durva? Um beijão para toda a família aí. Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez, né? Então, a certeza que existe vida após a vida, mesmo porque nas nossas reuniões mediúnicas é isso que acontece. Nosso querido Edu Araújo Lemos Júnior, nosso tio Edu. Não sei se lá em Balneário ou lá nos Estados Unidos, né, Edu? Mas um beijo muito grande para ti e para toda a família. Muita paz, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Então, sempre nos ajudando também com as suas vibrações. Grande trabalhador do bem. Legal. E é isso que vai fazendo com que nós comecemos a aceitar com um pouco mais de tranquilidade. Não é, vamos dizer que é fácil não, né? Não. Mas as dificuldades vão passando porque a certeza nos dá o suporte nesses momentos de desafios. Nosso querido Sérgio de Pinho também com a gente. Bom dia, Zeca. Valeu, Sérgio.
Feijão para todos, né, Regi? É bem importante isso, papi. né? É assim, né? É que nós não acreditamos em Deus. Nós sabemos que Ele existe. Exatamente. Por quê? Porque nós somos uma centelha divina. Nós já fazemos parte dele. Isso. Então, assim, não adianta eu discutir com o ateu que existe ou não existe Deus. Porque eu tenho que estar aberta, né? Muito bom dia, Zé. Ótimo domingo a todos. Valeu, Edu. Muita paz para todos aí. Né? Então, eu preciso estar aberto. Enquanto eu não estar aberto a saber que Deus existe, eu realmente vou negar, né? Vou negar até a morte. Depois lá, né? Vai se dar conta do que ele é, né? né? Do que nós somos. Então, assim, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, né? Isso. Ele fala assim ele não acredita em Deus. Mas o que acontece? Ele vai se descobrindo e vendo que existe um Deus dentro de nós. Que Deus está em nós. Né? Então, por isso que nós temos que nos melhorar como? Pelo conhecimento, pelo autoconhecimento e a prática do bem. O Espírito de Verdade nos dá 2 ensinamentos. Amai-vos e instruí-vos. Veio juntinhas os 2 ensinamentos. Vieram juntinhos. Justamente para termos noção do que nós somos. Nós só estamos. Eu como Zeca, a Regiane como Regiane, você como está. Estamos. Mas somos muito mais. Como eu falei, nós temos muito mais passado, nessas 800, 900 mil encarnações, mas teremos muito mais futuro. Né? Aqui é uma passagem, que seja de 120 anos. É um relâmpago perante a eternidade. A Cláudia Prado assistindo também a gente. Acho que a Cláudia também, dia, trabalhadora queridos. do bem. Muito bom dia, Cláudia. E o Edu disse que está em Ascurra hoje. Opa, tá pertinho então. Pertinho. Valeu, Edu. Beijo grande para todos aí. É isso aí. Mas o fazer o bem, o que é? Não é? Muitas vezes eu não vim para construir um hospital, uma escola. A maioria de nós não, né? Mas viemos o quê? Para amar dentro do nosso lar. Né? Para amar no nosso trabalho. É a maior missão, né? Para amar onde nós passarmos. Agora eu me recordei de uma historinha, papi. Vamos lá. Que quando foi não nessa semana, na outra, nós fomos visitar a Casa Espírita lá em Pomerode. Fomos muito bem recepcionados, foi maravilhoso, né? O Guilherme e toda a equipe, né? Muito maravilhoso. Guilherme, a Cíntia, né? E toda a equipe, muito legal mesmo. E agora a Quarta URIC, que é a nossa união regional, né? Mailde, bom dia, um ótimo domingo para vocês, valeu. Beijão para todos aí. Né? Então, agora a Quarta URIC está fazendo a campanha do Setembro Amarelo, né? Onde as casas aqui da região vão visitar umas às outras, visitar para se conhecer mais, que muitas vezes em Pomerode eu não conhecia bastante pessoal, né? Então, assim, a gente vai se unindo mais. E os responsáveis, então, né, pela palestra foi eu, a Raquel e o Age, né? E a Zete foi para me ajudar para ficar com a Mabi. Então, a gente foi numa equipe para lá. E no caminho, a Raquel me contou uma história que depois a gente acabou contando lá, muito legal. E a história era a seguinte, que havia um detetive, né, que ele investigava os casos de suicídio, né? E ele disse assim, que em todo suicídio, né, a pessoa geralmente deixa alguma carta ou deixa algo para trás, assim, de alguma lembrança, né, para os entes que já ficaram. E um moço, né, havia cometido suicídio. Então ele foi lá no quarto do moço investigar, né, olhar o quarto dele. E ele encontrou uma carta. E nessa carta estava escrito assim: eu vou sair agora. Se alguém me der um sorriso na rua, eu não cometerei suicídio hoje. O que aconteceu, né? Ele saiu pela rua, foi, voltou, passou por várias pessoas. Ninguém não lhe deu um mero sorriso, um pequenininho sorriso. E ele cometeu tal ato, né? Olha só, então, como que eu estou... Isso leva a gente a pensar, né? Como que eu saio na rua? Eu fico fechada pensando nos meus problemas, né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem coisa para resolver, todo mundo, né? Mas será Estamos no planeta de provas e expiações. mas será que não é mais leve quando eu levo isso com mais leveza? E levo leveza ao meu redor? Um simples sorriso gera o suficiente, né, para ter evitado isso. Nós falamos algumas vezes aqui, né, uma palavra de aconchego, um sorriso, um abraço, evitam suicídio às vezes. Falamos aqui algumas vezes isso. E olha aí, um caso concreto. Né? Já aconteceu aqui no programa também, exatamente. Né, então, assim, nós temos essa possibilidade. Uma senhora, há muitos anos, ligou para cá depois do programa, dizendo assim: ô Zeca, eu tinha decidido que hoje era meu último dia aqui. Senhora de idade já. Mas parece que essa mensagem veio direta para mim. Então, assim, nesses 16 anos, muitas coisas boas aconteceram, né?
a gente não vai ficar relacionando, mas é importante que tenhamos esses momentos em que coisas boas adentrem o nosso coração, o nosso lar. Sempre falamos aqui, uma música boa, música decente, vamos cuidar com o que os nossos filhos estão vendo e assistindo. Portanto, que nós criamos formas, pensamentos dentro de casa. Impregnamos as paredes, o nosso sofá, nossas camas, o berço do bebê, com as energias que nós estamos sentindo. É coisa boa ou não é? Né? É isso que nós temos que ter noção do que realmente é importante para o nosso dia a dia. O que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou assistindo. Né? São energias, nós somos energia, nós somos um bloco de energia. Deixa eu ver aqui, nossa... O Gelindo. O Gelindo Lu com a gente. Bom dia, Gelindo. Bom dia, Muita paz Gelindo. para todos aí. Obrigado por estar com a gente mais uma vez, né? Então é importante isso. Allan Kardec foi enfático, nós temos um texto bacana aqui, que nós falamos em salvação, né? Salvação é a nossa evolução, compreendemos isso hoje, né? Então ele diz assim, Allan Kardec foi enfático. Ele não falou fora do espiritismo não tem salvação. Ele foi enfático, frisou, fora da caridade não tem salvação. E todos nós podemos fazer caridade, mesmo que acamados, mesmo que doentados. Porque cada um pode fazer uma oração, pensar alguma coisa boa de alguém ou para alguém. Né? Então todos nós podemos, não tem justificativa. E o nosso dia pode começar assim, orando, agradecendo pela oportunidade de mais um dia. Falei no comecinho do programa, estamos no domingo, a página está em branco, que possamos chegar ao final dela e não termos do que nos arrepender. Como é que vai acontecer isso? Não desejando e não fazendo aos outros o que eu não quero para mim. Né? Exatamente. Encerramos essa semana refletindo sobre a máxima que resume toda a lei de Deus. Não é um lema religioso, é um princípio universal. Toda a lei se resume nesse único mandamento. Fora da caridade não há salvação. Está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta frase, codificada a partir da concordância dos espíritos superiores, substitui o antigo dogma, fora da igreja não há salvação. Ela abre um caminho sem fronteiras. Não importa se alguém é rico ou pobre, crente ou descrente, o que realmente conta é a prática da caridade. Kardec explica o Evangelho segundo o Espiritismo. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, sejam inferiores, iguais ou superiores. Prescreve indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Allan Kardec perguntou aos emissários divinos o que era caridade para Jesus. Nosso querido Ney Vaz, lá em Rio do Campo, Ney e o Vande, beijão para todos aí. Então, o que Jesus respondeu, o que Jesus sentia como a caridade? Indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas, né? E nós temos aí o trabalho e a benevolência para com todos. Era o PIB, benevolência, indulgência e perdão. É o nosso caminho para a nossa redenção, para nos sentirmos como criaturas divinas e espíritos imortais. Na Revista Espírita, de 64, Allan Kardec apresenta a síntese doutrinária. O Espiritismo, resumindo em sua expressão mais simples, é fora da caridade não há salvação. Batia nessa tecla. Portanto, a salvação não está nos templos de pedra, mas no templo vivo do coração, quando ele se abre para servir, compreender e amar. A caridade é a senha da paz, a chave da evolução e o verdadeiro passaporte da alma para a vida futura. Nosso querido Aimoré, Marcos Freire, amigão de longa data, um pouquinho longe, né, Aimoré? Bom dia, abençoado domingo. Aimoré e Márcio, um beijo muito grande no coração. Valeu. Obrigado por estarem com a gente aí, né? Lá um pouquinho mais tarde, você perto do meio-dia, né, Aimoré? Então, um beijo muito grande no coração. E é isso aí, justamente caridade, né, Regina? Benevolência, indulgência e perdão. É o BIP. Nós, quando ouvimos falar a palavra caridade, já pensamos num sacolão, né? Tudo é material para nós. Mas não é assim. As nossas orações são caridade para os outros e para a gente. Porque o que fazemos para os outros, estamos, na verdade, fazendo para nós. Agora que eu lembrei de oração, eu lembrei daquela parte do filme Nosso Lar, né? Que em um determinado momento, André Luiz já estava lá na colônia espiritual e eles tinham uns computadores que eles podiam ver quem fazia orações por eles, né? André Luiz foi o Carlos Chagas na última encarnação, Isso. né? Usou o pseudônimo André Luiz. Assistam esse filme, no YouTube tem, é só procurar Nosso Lar, que dá para assistir. E nesse momento, aí ele senta lá e pensa, nossa, vamos ver quantas pessoas fizeram oração para mim, né? Ele foi lá ver, apenas uma senhorinha tinha feito uma oração para ele. O Aimoré falando assim, estamos na Suíça, agora meio-dia e 24. Legal, Aimoré. Beijo grande para todos aí. Abração aí para vocês. Né? E ele foi ver, apenas aquela mulher estava fazendo, uma senhorinha, né? Fazendo oração para ele, para que ele estivesse bem. Ele atendia meio de mau gosto ainda, né? É, ele atendia ela de mau Quando encarnado. gosto,
de graça, né? Quando ele vinha a ela, ele já fazia uma cara assim para secretária da secretária, né? Fazia atende, né? Atende ela, daí ele atendia. Ó, domingo retornaremos a Amada Rodeio. Ó, Legal, show. não. Vamos nos preparar. Legal, legal. E aí ele viu que aquela senhorinha, né, aquela que ele menos dava importância aqui na Terra, era a pessoa que mais estava preocupada com ele, né? E assim, ele fez, né, uma caridade por ela, mesmo que forçada, mas para ela era tudo aquilo. Ela né? não esqueceu. Ela não esqueceu. Então, assim, às vezes a gente acha que tem que dar muito para as pessoas, né? Mas o pouco que a gente já consegue dar já se torna o A suficiente. Bernadette esteve também com a gente, mais alguns aqui no Instagram da rede, né? Beijo grande para todos. Vamos a uma música especial? Vamos lá, então. Vamos lembrar do Lucas e Luana, uma homenagem que eles fizeram ao Chico Xavier. Chico Xavier, uma das encarnações de Allan Kardec, de Francisco de Assis, de João Evangelista, de Platão, de Isaac, do profeta Daniel. Então, olha o trabalho desse homem. Então, quando nós falamos aqui aquela oração de São Francisco, aquela música de Francisco de Assis, estamos também nos reportando a esse espírito tão nobre, a serviço de Jesus e por todos nós. Esteve conosco. Nós somos contemporâneos de João Evangelista, né, de Francisco de Assis, de Platão, porque esteve conosco recentemente como Francisco Cândido Xavier. Um grande espírito, né? Muito Enquanto humilde, Jesus, né? o mais evoluído, esteve entre nós. Muito humilde. Então vamos pensar, vamos lembrar dele nessa música tão especial. Lucas e Luan. Prestemos atenção. Valeu, Bernadette, muito bom dia. Um domingo abençoado também. Valeu. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Valeu, Edu. Chico Xavier. Sai fazer aquele coraçãozinho ali. Sai lá, ó. Por esse mundo passou um homem de tanto amor. Sim, sai. Suas pegadas deixou Não sai mais. Sai pra mais. outro seguir. Pregou tanta paz, deixou tanta luz. 550 livros, imagina, né? Ao Mestre Jesus. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Sérgio Esteves, bom dia, meu amigão Zé, um feliz domingo pra vocês. Grande Sérgio lá em Navegantes. Beijão, Sérgio, para toda a família. Já tá com a gente mais uma vez. Nunca desistiu. Seu amor foi maior do que a dor que sentiu. Quantos desesperados em sua porta bateram. Não é só mediunidade, né? Com as mãos cheias de O homem amor, mais bondoso que teve entre nós. ele sempre estendeu. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier. Pessoas que foram agraciadas com uma carta de um filho, da filha, dos pais, acabaram fundando várias organizações, né? Casas espíritas, creches, asilos. Olha quanta coisa que indiretamente o Chico propiciou para todos nós, né? Nesse plano aqui, sua missão terminou. Não, Amoré, errei no horário, são 13h28. Olha aí, Moré, 1h30 ali então. Essa terra deixou. Quando senti saudades, faz assim como eu. Cante essa canção que o Chico renasceu. Chico
Xavier. E foi também Santo Antão, São Gastão, René Descartes, olha quanta coisa. Jan Hus, que abriu os caminhos para Lutero. Nosso caro José Carlos Venhaus Medina, Regi. Nosso Zé da Mecha. Zé da Mecha, amigão de longa data. Beijão, Zé, muita paz para todos aí. Nossa, o gaúcho especial, né, Zé? Queria ter um programa gaúcho aqui, sintoniza aí com a Trentina e na internet aí. Um pequeno intervalo aqui, voltamos depois com a mensagem do Divaldo Pereira Franco. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Nossos apoiadores aqui, né? Um pequeno intervalo, mas voltamos já com a mensagem do Divaldo, é muito rápido. Vamos lá. Sempre a nossa gratidão para vocês que nos acompanham há tanto tempo, né? São 16 anos no ar, sempre procurando levar a mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Dos nossos irmãos mais experientes, né? Muito, muito mais experientes, a serviço de Jesus e por todos nós. Acho que Luiz Carlos de Mateio, grande Luigi, beijo para vocês, um ótimo domingo. Valeu, Luiz, muita paz para todos aí. Beijão grande no coração. Vamos lá então com a mensagem do Divaldo. Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Perdoa-te. A palavra evangélica adverte que se deve ser indulgente para com as faltas alheias e severo em relação às próprias. Somente com uma atitude vigilante e austera no dia a dia, o homem consegue a autorrealização, compreendendo que a existência carnal é uma experiência iluminativa. É muito natural que diversas aprendizagens ocorram através de insucessos que se transformam em êxitos. Após repetidas, faça os processos que engendram. A tolerância desse modo para com as faltas alheias não pode ser descartada no clima de convivência humana e social. Sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também de indulgência para contigo. Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalizes o erro através da sua incessante recordação. Descobrindo-te em gravame, reconsidera a situação, examinando com serenidade o que aconteceu e regulariza a ocorrência. Eis discípulo da vida em constante crescimento. Cada degrau conquistado se torna patamar para novo logro. Se te contentas estacionando, perdes oportunidades excelentes de libertação. Se te deprimes e te amarguras porque erraste, igualmente atrasas a marcha. Aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. Quando erres, perdoa-te e arrebenta as algemas com a retaguarda prosseguindo. O homem que ama, a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Programa Bom dia, Aldeia Dinda. Felicidade. Apresentação Zeca Grava. E Regiane Grava Chá. Retornamos também aqui para Trentina FM.
Voltamos agora, depois dessa mensagem tão linda do Divaldo Pereira Franco, do perdoa-te, né? É verdade. Porque quando a gente não se perdoa, a gente começa a sentir um sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa paralisa as nossas ações. Por isso a necessidade de fazer alguma coisa útil para remediar o nosso erro. Não ficar se culpando, também não ficar aí recalculando essas possibilidades que nós temos de pagarmos, né? Porque nós, geralmente o remorso, o arrependimento é muito doído. Sim, é necessário, né? Mas necessário é um grande passo na evolução do espírito. Porque depois vem a expiação e vem a reparação para sermos plenamente felizes. E é isso que estamos fazendo no planeta Terra, acordando para essa grande realidade divina. Remorso, expiação e reparação. É um processo que cabe a cada um de nós, importantíssimo para a nossa evolução. É isso aí. A culpa também é necessária, mas por um pequeno período. Porque se a gente para ali, né, se a gente para no remorso, no arrependimento, culpa, se a gente para ali, a gente estagna. Né? Então a gente não vai conseguir reparar o que nós precisamos. É um estágio necessário que a gente precisa passar. Exatamente. Né? Errei. Né? Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar essa culpa. Agora eu não vou mais me sentir, nossa, eu pequei, meu Deus do céu. Não, tá, eu errei. E o que eu vou fazer para reparar isso agora? Então eu tenho que me tornar uma pessoa responsável. Eu falando aqui parece que é muito fácil, né, papi? Mas é algo que a gente tem que se esforçar. E assim, é um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia. Né? Quando a gente vê, poxa, eu consegui realizar o que tanto eu precisei reparar. Né? Então é um esforço diário. Todos nós estamos aqui no planeta Terra, todos nós temos algo a ser reparado, todos nós temos provas a passar, todos. Né? Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Né? Então até numa frase ele disse, indulgência para com os outros necessário. Eu compreender que o outro tem defeitos que às vezes eu já não tenho esse defeito, mas também o outro tem qualidades que eu não tenho. Né? Então todos nós estamos equiparados aqui. Por isso fomos criados para vivermos em sociedade, né? Um precisa do outro. Eu achei um texto bem legal a semana do Neto Grava, irmão da Regi. Filho do papi? Esse espírito está meu filho, esse espírito também está minha filha, né? Então nós temos aqui um texto bem curtinho, mas bem legal. Quantas dádivas temos recebido? Como as temos gerenciado? Quanto bem deixamos de praticar mesmo com tanto à disposição? A matéria é sempre neutra, é apenas ferramenta de trabalho. Podemos usá-la com sabedoria e previdência ou com egoísmo e negligência. A nossa Fefe dando toque, o perdão, acho que é uma das coisas mais difíceis. Né? Nós temos realmente um trabalho, é exercício. A Joana de Anjos diz que o perdão começa no Evangelho no lar. Porque quando nós fazemos o Evangelho, nós estamos absorvendo conhecimento, entendendo o porquê de algumas coisas. Mas estamos recebendo um abraço forte e carinhoso dos nossos mentores e de equipes espirituais do Evangelho no Lar que estarão naquele momento conosco. Por isso que a recomendação é dia fixo, horário fixo. Eles são mais disciplinados do que nós e naquele momento estarão lá conosco. Não tenhamos dúvida. Porque às vezes temos alguns espíritos que estão no nosso lar, né? Que às vezes sem saberem estão sugando as nossas energias. Né? Às vezes estão nos prejudicando, tem os espíritos malévolos também, que são encaminhados para as áreas de refazimento. Então a importância começa aí. Porque se eu não quero perdoar alguém, às vezes tem alguém comigo dizendo, não perdoa mesmo, não vale nada, fez muito mal para você. Né? Então quando esses espíritos são encaminhados, nós começamos a relaxar a nossa consciência. Tem pessoas que acham que porque tem dinheiro não vai precisar de ninguém. Tudo se encaminha, né? Deus não tem pressa. Bezerra Menezes disse que é urgente, mas não apressado. Isso depende de cada um de nós. Nós temos que fazer a nossa parte, não interessa aos outros, né? Porque eles arcarão com as consequências dos seus atos. Eu tenho um texto aqui do Robson Pinheiro, aproveitar nisso, porque muito mal está acontecendo no planeta nesse momento. E Allan Kardec também foi enfático nesse aspecto. Ele diz que o mal teria que chegar a tal ponto que a humanidade sentiria a necessidade do bem. O mal está sem vergonha de aparecer. O Brasil é um dos piores exemplos hoje no planeta, né, do que está acontecendo de ruim. Nós temos muitos que atravessar, talvez, nós temos os nossos karmas, o karma coletivo também. Então muita coisa está acontecendo, mas não sem controle. Nosso barco não está à matroca, nos dizem amigos espirituais. Temos um comandante que é Jesus e temos um mentor do Brasil que é Ismael. E com eles uma legião, né? Uma falange de espíritos nobres que nos dão sustentação, que estão trabalhando. As coisas vão acontecendo, mas chega um momento que Deus diz, deu. Agora acabou para vocês.
E é o que vai acontecer com esses espíritos renegados que serão encaminhados para mundos primitivos, não reencarnarão mais na Terra. Quem quer acompanhá-los? Espíritos trevosos estão fazendo força para que muitos que possam acompanhá-los, né? Então estão forçando a barra. Nosso Valdir Duarte da Silva, bom dia, um feliz domingo a todos. Valeu, Valdir. Valdir lá em Blumenau também sempre nos ajudando, né? E esse texto do Robson Pinheiro, um grande trabalhador do bem, né? Com os guardiões da galáxia, né? Uma equipe muito especial, nos deixou um texto bacana. Ele falou, não esse texto, mas acompanhou esse texto chorando, de muita emoção. Muito triste mesmo o que está acontecendo com a nossa Terra, né? Porque essa lavagem cerebral, essa coisa triste, que não é para o bem, né? Nós estamos aí, não estamos compreendendo a situação dos outros, nós não nos colocamos no lugar deles. Então veja bem como é importante. Ele fala assim, minha consternação, minha indignação diante da brutalidade do que está acontecendo e da reação de certa classe de pessoas comemorando a morte de Charlie Kirk, lá nos Estados Unidos. Um grande trabalhador do bem. Da promessa de fazer o mesmo com o Nicolas Ferreira, da violência gratuita e ostensiva contra o Pavonato, mas também presenciar nossa Constituição sendo pisoteada por quem deveria defender os princípios ali expostos, os símbolos expostos, símbolo de conquistas da nação brasileira. Não defendemos partidos e nem ladrões. Defendemos um Brasil livre da ditadura, livre do comunismo, das violências praticadas contra aqueles que pensam o contrário. Defendemos o direito à liberdade de expressão, defendemos a família, a ideia de Deus, os valores do cristianismo, o direito dos pais definirem a educação dos filhos. E somos contra muita coisa também. Contra perseguições a jornalistas, contra quem expressa suas ideias, contra o aborto, contra as drogas, contra os discursos que geram perseguição, contra a ideologia de gênero, contra um regime que já matou mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Aqui ele está falando do comunismo. Neuza Pereira com a gente, bom dia, Regi Zeca. Valeu, Neuza. Bom dia. Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Eu nunca vi tantos ataques coordenados de tal intensidade contra aqueles que defendem o direito, inclusive dos opositores, de se expressar e de ter a liberdade de dizer o que pensam. Me abrigo em minha fé e clamo a Jesus e aos seus mensageiros que olhem pelo Brasil nesse momento tão delicado pelo qual passamos. Oro pelos que são perseguidos, calados, presos ou mortos pelo extremismo e intolerância. Mas oro também pelos que perseguem. Olha que bonito. Pelos que usam da violência para calar, para inibir, para perseguir e matar os que não pensam como eles. Nosso Luiz Carlos de Matei, qual será o limite disso tudo que está acontecendo, né? Estamos no limite. Então, como eu falei, Deus, na hora que Deus disser, agora chega, acabou. E peço a Maria, a Mãe da Misericórdia, que livre o Brasil e o mundo das garras do comunismo, que nos aponte o caminho do meio, uma vez que ainda não conseguimos evitar errar, de alguma maneira, nos ajude a errar menos, até que um dia cheguemos à conclusão que podemos viver em paz, respeitando as escolhas do próximo. Que Maria de Nazaré abençoe a família brasileira e todas as famílias do mundo. Robson brasileiro, alguém consciente do que realmente está acontecendo, que ora por todos, porque no Evangelho segundo o Espiritismo também nós temos orar pelos que fazem sofrer, pelos que fazem chorar, porque precisarão e muito. Esses nossos irmãos de caminhada não reencarnarão mais na Terra. Estamos num momento delicado, é o momento da separação do joio e do trigo. Não tem mais escolhas. Quem se compraz no mal não reencarnará mais na Terra, mas no mundo primitivo ou no início de provas e expiações. Arcará com seus débitos. Talvez nós não vejamos aqui na Terra, mas eles desencarnarão. É coisa de mais 20, 30, 40 anos. Né? Como disse Maria de Nazaré para o nosso querido Chico Xavier, tudo passa. E isso também passará. Porque o propósito de Deus, de Jesus, é o amor. É essa a aliança da paz e da misericórdia, da caridade e da fraternidade, da luz em nossos corações. Porque todos nós temos luz e sombra. Então vamos trabalhar porque a luz se sobressaia, que esteja em nossos corações. Nós não passamos por nada à toa. Acabamos de falar na rede, falamos do luto também. E todos nós estamos sujeitos a isso, aos nossos familiares. Né? Então nós temos que ter segurança nesse momento. Nós que Juarez Pintarelli, um beijo grande, Juarez. Um abençoado domingo a todos. Beijão para ti, para a Neide, para toda a família também. Obrigado por estar com a gente. Então esse é o símbolo da presença de Jesus. Compreendermos as limitações de quem esteja ao nosso lado para não fazermos o mesmo. Né? Nós aqui chegamos ao ponto, nós não queremos matar, não desejamos a morte de ninguém. Nós queremos a reabilitação emocional e espiritual desses nossos irmãos. Que se não for por bem,
será por conta deles mesmos, arcando com os débitos da sua semeadura. Temos que orar por eles também. como Exatamente. disse E o muito. nosso- É. O nosso amigo O aqui, Robson né, Pinheiro. Robson Pinheiro. Até sobre o Charlie Kirk, né? Eu vi O Valveri testou de caminho com a gente. Bom dia, um Valveri. dia, eu vi ontem no Insta, né? O rival dele, né? De opiniões. O rival dele chorando pela morte dele, né? Ele disse, nossa, e agora como é que fica a família dele, a esposa, os filhos, né? Aí até no texto dizia, tudo bem você discordar de uma pessoa, isso não é, né, o problema ali, né? Mas Eliane grava, bom dia. Muito bom dia, Eliane, com a gente sempre. Um beijo grande para toda a família. Então, o problema não é eu discordar de alguma pessoa, é eu respeitar, né? Você pensa isso, eu penso isso, pronto, né? Tudo bem. Agora, eu desejar o mal ao outro, eu fazer o mal ao outro, aí isso é algo que a Terra, né, tem que, aos poucos, não vai mais suportar isso, né? Eu desejar e fazer o mal ao outro é uma grande tristeza para o espírito, né? Exatamente. Ter esse sentimento dentro de si, achando que isso vai resolver alguma coisa, né? É importante a palavra que a gente falou, respeitar, porque nós usamos às vezes a palavra tolerância. Eu, quando tolero alguém, eu estou me achando superior. Então não é tolerar, é respeitar, né? Porque as opiniões divergem, são diferentes, mas que seja com respeito, no caminho da luz e da paz. Não precisa compactuar com as minhas ideias, mas compactue com respeito. Assim como nós fazemos com as ideias dos outros, eles têm um ideal, a gente sabe que às vezes estão equivocados, né? Mas nós respeitamos. Agora não pode chegar à violência. Violência não pode acontecer. Não resolve nada. Não resolve nada. Mesmo que está demonstrando que são. É um espírito bélico. Às vezes num corpo franzino, mas o espírito é bélico. Só quer luta, só quer guerra. Só quer coisa ruim. Não respeita ninguém. Que já trouxe isso consigo no seu coração das encarnações passadas e agora numa nova encarnação Uma oportunidade teve ímpar. uma oportunidade de lidar com isso, né? A gente sabe que muitos de nossos líderes aqui que vieram, eles vieram com uma missão de paz, justamente ao contrário do que fizeram, né? Então muitos fracassaram, né, Papi? Exatamente. Só que sempre tem outro disposto a tomar o lugar desse que fracassou. Sempre Jesus tem. compreendeu a limitação dos que o açoitaram, cuspiram na cara, colocaram um espinho na cabeça, né? Que judiaram dele na noite anterior, ele sofreu muito naquela noite. Jesus compreendeu, porque está acima de tudo quanto é coisa. Perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Então quem faz coisa ruim para os outros, não sabe o que está fazendo, porque está semeando. E semeadura é inerente ao grau evolutivo do ser. Eu estou semeando coisa boa, vou colher coisa boa. Então assim, nós temos que orar por esses nossos irmãos que, materializados à última letra, se comprazem no mal. Né? Porque se pensasse um pouco, se acreditassem, eu não vou falar nem ter certeza que Deus, só se acreditassem em Deus, não fariam mais mal para os outros. Porque sabem que causa e efeito é a lei divina. Né? Na questão 803 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos emissários divinos: perante Deus, são iguais todos os homens? E a resposta dos emissários de luz: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol, luz, o ilumina a todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. E Allan Kardec faz um comentário: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza, todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre, do malvado como do bom. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos os seus olhos são iguais. Então hoje nós sabemos, pelo Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, todos nascemos simples e ignorantes. E nós vamos apressando o passo. Alguns chegam mais cedo à pureza, como Jesus, né? Porque isso é com a gente. Deus não interfere nos nossos passos. Como falamos aqui, nós chegamos aqui à Terra, nós estamos aqui hoje, não somos terráqueos, chegamos aqui alguns a 12 mil anos, alguns a 7 mil anos, alguns a 5, 4 mil anos. Nosso José de Deus, nosso José Renato Leite, bom dia, Zecão. Valeu, Zé, beijo para todos aí, né? Então não somos terráqueos, nós estamos aqui de passagem, para aprendermos alguma coisa. Reprovamos lá num planeta que passava pela mesma transformação que a Terra passa agora. Estamos quase que reprovando de novo.
porque reencarnaremos no mundo primitivo. Isso não é achismo, não é ficção, é lei divina. E lei divina se cumpre. Não é como na Terra. Não são como as leis dos terráqueos, né, que beneficiam apenas alguns. A lei de Deus é para todos. Por isso, cuidado com a semeadura, com os seus pensamentos, com as suas ideias. O Espírito de Verdade, vale lembrar de novo, né, nos dá 2 ensinamentos. Amai-vos e instruí-vos. Pela instrução, nós vamos abastecer nosso coração de coisa boa. Vamos abastecendo nosso coração de coisa boa. E é isso que nós começamos a dar. A compreender as limitações de alguns dos nossos irmãos, porque o que eles fazem hoje, esses corruptos de hoje, com essas atitudes atrozes, o que eles fazem hoje nós já fizemos no passado. Fomos amparados, acolhidos, compreendemos a situação e hoje, deliberadamente, trabalhamos para que o amor se instale, que esteja acima de tudo. Então, trabalhamos pela fraternidade e a paz universal. Né, Regi? É isso aí. Na questão 804 também, nós temos mais um tempinho, passa muito rápido, né, Regi? Falamos todo domingo aqui, né? Demandaríamos algumas horas pro que nós temos aqui em cima da mesa. O Zé de Deus também, uma hora, nosso Zé Renato Leite já esteve conosco aqui. Na hora que tiver à disposição, Zé, está convidado, né? Muito legal. Na questão 804, Allan Kardec pergunta: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E a resposta dos emissários do Cristo: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo, e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí, o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Olha que importante. Todos nós temos muito a contribuir na edificação desse prédio do amor, né? O que um não faz, fala outro. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si, todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. É o caso de Jesus, é o caso de um Chico Xavier, da Madre Teresa, né? Um caso de o Gandhi, né? E tantos outros nobres irmãos que estão aqui ao nosso serviço. Regi, querida, bom te ver no programa. Abração, né? Valeu, Zé. Muita luz para todos aí, né? Muita paz. Então depende de cada um de nós. A inteligência, o pensamento e a vontade são atributos do Espírito. O que fizermos com eles vai por nossa conta. Também risco, né, Regi? Ele frisou, a vontade é livre-arbítrio, né? Então, às vezes, o que me diferencia de alguém que eu admiro é a minha vontade de chegar até lá. Eu também posso, né? Isso, através da admiração. Quando se torna inveja, já é algo ruim, né? Mas quando eu admiro uma pessoa, poxa, eu gostaria de chegar onde ela chegou. Então, o que eu preciso fazer, né? Preciso ter vontade para chegar até lá, né? Não tem a inveja do bem? O ciúme do bem? Né? Então vamos aí, vamos nos espelhar em Jesus, nosso Chico, né? Esses trabalhadores nobres estão muito, muito à nossa frente, mas estão servindo de exemplo, de guia, né? Qual o maior exemplo e modelo de guia para a humanidade? Allan Kardec perguntou aos emissários divinos na questão 625. Vide Jesus. Queremos ser felizes? Queremos a felicidade? Façamos o que ele fez, né? Sabemos que não temos, né, a hierarquia moral de um Jesus, mas o caminho é esse. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o amor, e é através do amor que seremos felizes, compreendendo a situação pela qual o Brasil passa hoje, que o planeta Terra passa hoje. Muita coisa ruim acontecendo, e como eu vou lembrar, o Allan Kardec diz que o mal teria que chegar ao ponto máximo para que a humanidade sentisse necessidade do bem. Em cima do muro já é das trevas, né? A gente também está numa nossa evolução aí, a gente também dá muito mais voz ao mal, né? Nossa, o mal nos chama muito mais atenção do que uma obra de caridade, algo fazendo bem pelo outro ainda nos chama atenção, né? Eu me recordei agora, a nona mãe do Papi, né? Nos últimos dias dela ali no hospital,
quando ela estava em casa, ela assistia muito, né, esses programas Sim, só de ruins, criminosos, né? De assassinatos. criminalidade, assassinatos, coisa e tal. Daí ela estava no hospital, aí de manhã eu sempre ficava com ela, né, era muito bom ficar com ela. E aí ela dormiu e eu vi que ela começou a se mexer, assim, daí eu acordei ela, falei, nona, tudo bom? Daí tudo bem? Aí ela falou, nossa, eu tava sonhando que eu tava lá no Rio de Janeiro, no meio de um tiroteio, e era só ladrão pra cá e pra lá. Aí eu falei, calma, a nona tá aqui, agora tá tudo bem, né? Mas olha só, Exatamente. ela já tava dias no hospital, imagina, isso ficou impregnado, né, lá no subconsciente dela, no entanto que ela chegou a sonhar, né, com isso. Por isso é importante, Então, né? a gente tem que realmente cuidar, né? Naquele momento ela não tinha o conhecimento disso, né? Mas hoje em dia a gente tem, e a gente tem que ver realmente, a TV tá ligada só por tá. Mas vamos ver o que tá passando lá, né? Ou vamos colocar uma música boa lá, enquanto eu faço faxina da casa, vou colocar uma música boa para limpar os miasmas do meu lar, E né? limpa mesmo. Né? Então, assim, vamos prestar atenção. Cuidar do que está ao nosso redor. Cuidar do que os nossos filhos assistem, que estamos ouvindo, né? Então, que prestemos mais atenção nisso. Deu o nosso tempo aqui, Reis, né? Queremos agradecer a todos mais uma vez, do Facebook, do Instagram, aqui da Trentina FM. Vamos ouvir uma música muito especial com a Elizabeth Lacerda, trabalhadora do bem, né? Muitas músicas lindas, está aqui no meu Face, coloquei hoje de manhã cedo já, a música muito linda. Vamos vibrar. Como a Regi falou, coisas boas dentro de casa. Nós criamos formas de pensamento, lembram? É como se essa forma que nós criamos fica nos influenciando. Aquela briguinha que começa à toa, é a influência dessa energia negativada pelos nossos sentimentos, né? E pelos nossos pensamentos dentro de casa. A gente acha, mas a gente brigou Ofélia, do nada. Você foi uma benção na vida da minha mãezinha. Oh, ela foi muito mais na minha. Como é que ela dizia? Pereira na veia? É Pereira na veia, né? Eu chegava lá, tomava um cafezinho da nona, oh, coisa boa. Então, um beijo grande para todos vocês, né? Bom essas lembranças, né? Todos estão conosco, muita paz, muita alegria nos seus corações. Vamos orar por esses nossos irmãos comprometidos com o mal. Eles estão semeando coisas ruins e arcarão com as consequências dos seus atos. E como que nós lidamos com isso, papi? Exatamente. Por isso, começamos orando, né? Nós não podemos saber muita coisa? Podemos orar. Né? Porque é uma energia boa. O que nós damos, nós recebemos. É isso aí. Porque eles precisarão. Assim como nós precisamos, eles precisarão mais ainda, né? O Delcio dando um bom dia pro papi. Acho que o Delcio Bertol também é amigão de longa data. Vamos ouvir uma música muito especial então. Vamos lá? Vamos lá, vamos prestar atenção. Valeu, Dinda. Abençoada semana. Te amo. Aceita-te. Antes o Divaldo falou perdoa-te. Agora aceita-te. Aceita a própria vida, Tá legal. melhorar. Coisas boas dentro de casa. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo. Serve, segue, não temas. Nada existe. Valeu, Zé. Beijo grande para toda a família aí. Trabalha, não condenes, constrói. Valeu, Lúcia. Maravilhosa semana para todos nós. Isso aí. Beijo grande, Lúcia, lá em São Paulo, sempre com a gente. Beijo, Lúcia. Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação Valeu, Elizabeth. Bom chegou, dia. acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo. Serve, segue, não temas. Nada exijas. Trabalha.
constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita a tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar a alegria. Valeu, Edu. Ótima semana. Paz e luz a todos. Nosso tio Edu, beijo grande para todos. Para todos que estão conosco nesse momento, né? E como é que nós estamos? Cheios de alegria. Vocês também, né? Valeu. Beijo grande, muita Valeu, paz. Maurito, aqui dando um bom dia. Maurita, beijo grande. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar.